Dia 17 de outubro, às 8 horas e 25 minutos da manhã, horário de Brasília, acontece a lua cheia em Áries. Iniciar é a palavra-chave. E é essencial entender aqui que iniciar e tentar de novo são coisas diferentes. Mas esse iniciar não vem para os fracos de coração. Para chegar nessa possibilidade, Marte e Plutão estão ali numa grande quadratura com o Sol e a Lua, e fica claro que a arte da guerra se faz necessária. Quando eu falo que iniciar é diferente de tentar de novo, isso está diretamente ligado ao fato dessa Lua trazer um movimento de quebra de ciclo. E quando você quebra um ciclo, não é só encerrar esse ciclo, é muito mais que isso. Você está trabalhando de uma maneira para que ele não se repita mais. Tem gente que encerra e começa de novo, encerra e começa de novo. É o mesmo ciclo. Esse ciclo teve uma chance, 2 chances, 10 chances. É uma vida toda dando chance para aquilo que nunca se quebra. É um ciclo que se repete. Essa é a lua da quebra. A lua em Áries, que já é uma lua bélica, ela está conjunto a Quirón e Éris, ou seja, ela reconhece aonde dói e ela está lá em guarda. Ela finalmente está brigando para defender os seus limites. Quirón ali traz o sentimento para a flor da pele, que não é qualquer sentimento, são as dores antigas. A gente está falando aqui de emoções que são muito profundas. Esse é um momento, eu diria assim, de lamber as feridas e levantar a espada de corte. Doa a quem doer. Existe nisso um movimento de conquista, de soberania pessoal, de você compreender e deixar muito claro os seus limites. Sabe aquele sapo que você engolia? Agora você não engole mais, porque o seu universo emocional está cansado de colocar panos quentes, está cansado das tentativas de conciliar para evitar conflito. Agora o estopim está curto. Então você tem que lembrar que a arte da guerra não é um movimento impulsivo, um movimento estúpido, requer estratégia. Talvez você não tenha a clareza de tudo, mas você consegue sentir aonde o seu limite chegou no máximo. Quando você estica um elástico, ele volta. Existe um limite saudável, né? Aquele limite que a gente amplia, que a gente abre, que a gente permite. Porque se não der certo, a nossa resiliência está ali. É quase um exercício da arte de vir a ser. O elástico estica e aí a gente experimenta novas formas. Mas, se esse elástico passa do limite, se ele estica além da conta, o elástico esgarça. Ele não volta mais, ele fica frouxo. E o que você faz com o elástico frouxo? Elástico frouxo a gente joga fora. Isso significa que se alguém acredita que ignorar os próprios limites é saudável para uma relação, funciona como um mecanismo de manutenção, essa pessoa está deixando de perceber que o grau errado da permissividade é justamente o que mata uma relação. O Sol, nessa lua cheia, está em Libra. Esse movimento todo está acontecendo no domínio das relações pessoais mais íntimas. Existe esse chamado agora. Você não consegue colocar limite para o outro se você não coloca limite antes para você mesmo. Cabe a você perceber que você não pode mais, que você não aguenta mais, que você não escolhe mais aquele mesmo padrão, aquele mesmo modelo. Agora é o seu trabalho é você olhar para você mesmo e você ser sincero quando você diz: isso chega, isso não mais, porque isso assim, dessa maneira, me machuca. E aí você tem que respeitar esse muro do seu castelo, porque sem ele o castelo desmorona. E se o castelo desmorona, aí começa a saga de você tentar remendar, de tentar fazer funcionar. Não vai funcionar. Em se tratando de relações, você não tem como trocar um pilar por um band-aid. Essa
não é uma lua que pergunta o que você quer. Essa é uma lua que pergunta o que você precisa. Quem quer é Vênus. A lua precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. E isso é difícil de lidar. Requer uma supermaturidade, requer amor próprio, requer que você escolha você mesma. Quando a gente fala da lua, a gente está falando de emoção. A emoção trabalha a partir de uma interpretação subjetiva de tudo aquilo que a gente está captando ao redor, aquilo que a gente filtra e percebe a partir do sentimento. Isso é a lua. A lua processa a realidade através da emoção, através do sentimento. Emocionalmente, a gente está assim, num coletivo, vivendo de uma maneira extremamente reativa, porque essa lua está sendo bombardeada. E questões muito ligadas à raiva, a mágoas profundas. Sabe aquele ressentimento que é tão velho, que já ressecou por dentro, que já ficou duro, que é rançoso? Tudo isso vai vir. Tudo isso talvez já esteja vindo. E além de desconfortável, é altamente inflamável. A pessoa, né, eu, você, lá fora, enfim, numa desatenção, estoura de repente, sem entender por que está estourando. Agora é usar a emoção como um mergulho de autoconhecimento e assumir a responsabilidade por como você se sente, sem jogar isso nas costas de ninguém, sem se afundar em um mar de julgamento. Porque tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Você tá fazendo o melhor que pode. Isso tem que ser suficiente. Quando você olha para frente e se pergunta, e agora? Como é que eu faço o meu próximo movimento? É diferente de você olhar para trás e perguntar, e agora? Como é que eu conserto o que deu errado? Existe fluxo na primeira pergunta, existe um movimento, existe liberdade, existe permissão, existe mais leveza. A segunda pergunta é pesada, vem da culpa, vem de você se sentir inadequado, ela parte de um erro, de você se enxergar como um erro, de você enxergar aquilo que você fez como errado, precisa consertar. Essa não é uma lua de conserto. Esse Sol está em Libra. Ele está fazendo trígono com Júpiter. E não só ele está fazendo trígono com Júpiter, como ele está conjunto a Zeus, que é uma força jupiteriana, e Juno, que é a esposa de Júpiter. Esse Sol está vibrando altíssimo. Nessa lua cheia, a lua vem representando a dor, a ferida, e o Sol vem representando a cura. Essa cura se manifesta através de temas jupiterianos, muito, ou seja, através de uma viagem, uma nova aventura, um novo conhecimento, um novo curso, um novo projeto de vida, algo que te inspire a manter o otimismo, a fé na sua própria felicidade. Quão importante é isso nesse momento, que você tenha fé na própria felicidade. Esse Sol traz perspectiva para uma lua que está ali se consumindo emocionalmente, mas de repente surge um ponto de virada. O Sol é uma força de ação, a lua é uma força de reação. Ela reage conforme ela lê o ambiente, conforme ela consome a energia ao redor, ela interpreta e ela constrói uma narrativa de realidade que é um espelho de como ela sente algo, como ela percebe algo dentro do universo emocional que ela tem, dos gatilhos, das referências que ela carrega. A nossa emoção funciona assim, né? A gente constrói toda uma percepção dentro do nosso universo emocional, a partir do nosso universo emocional. E a percepção é muito diferente da perspectiva. A percepção tem essa natureza emocional, enquanto a perspectiva não. A perspectiva ela é mais fria, ela é mental. Ela é o olho da águia que vê de cima. E nessa grande quadratura, esse é o ponto de saída do conflito. Você não reprima as suas emoções, mas não se perca nelas. Olhe para cada uma com olhos de águia, de cima, com amplitude.
para poder saber explodir, para que a sua explosão seja um movimento que te catapulta na direção certa e não uma convulsão que te leva para lugar nenhum. A ideia aqui é ir, não é destruir. Por um lado, Lua em Áries conjunto Quirón, a gente tem o guerreiro ferido, a guerreira ferida. Ela quer ir para a luta, mas ela não se sente boa o suficiente. Ela não se sente no direito de lutar por si mesma, então ela se anula. A Lua em Áries, ela é regida por Marte. Marte está em Câncer, fazendo quadratura. É uma força guerreira infantilizada, presa em questões da infância, ou com medo de machucar o outro, porque acha que tem que nutrir, que tem que cuidar. Ou que sente medo de criar um conflito, porque daí vai deixar de ser cuidado. Existe aqui a sensação de que lutar é inapropriado, não é a melhor solução. Mas esse Sol em Libra vai inundar essa Lua com jogo de cintura, com novas perspectivas, para ela ser sim capaz de ir à luta, mas sem fazer isso de um jeito barraqueiro, com clareza, com otimismo, com fé no valor próprio. Lembra que a gente está numa alunação de ar. Essa é a lua cheia da alunação de Libra, da alunação do eclipse solar. Esse Sol agora, regido por Vênus, tem Vênus em Escorpião, sexto Plutão, ou seja, o Senhor da morte das transmutações está abrindo a possibilidade de fazer isso com alguma diplomacia, porque Vênus está lá, prestando serviço a esse Plutão. Mesmo que seja dura e cortante, consegue vir de um jeito mais harmonioso, mais venusiano. Quando você entra no reino das ideias, e todo signo de ar como Libra é conectado ao reino das ideias, ao reino mental, é essencial saber o valor da fala. O encaixe da palavra é uma arte, porque quem sai falando o que quer em uma explosão de tudo aquilo que ficou reprimido, pode perder o rumo da carruagem. Esse não é o momento de você vomitar palavras, mas é o momento de saber tecer a sua fala com precisão, com profundidade, com verdade. Existe um ditado, eu acho que daqueles monges Shaolin, que fazem coisas absurdas com o corpo, que diz assim: a dor é a fraqueza saindo do corpo. Claro que existem vítimas de situações inesperadas. A pessoa está lá na casa dela e vem um furacão. Ela é uma vítima. Mas fora esses contextos, a pessoa que se mantém na estrutura do vitimismo, que escolhe a vítima como um formato pessoal de se definir no mundo, é uma pessoa que não sabe honrar a própria dor. E aí o que acontece é que quem não honra a própria dor não aprende com ela. E se não aprende, não vai além, fica presa ali. E aí essa pessoa não pode se casar com a felicidade, porque está casada com a dor. Toda vítima é uma personalidade que é crua, que não floresce. Essa é a hora de você sentar com a tua dor e falar assim: vem cá, senta aqui, me fala o que você precisa. Ela vai te responder, acredite. E quando isso acontecer, essa dor deixa de ser um abismo e passa a ser um mapa. E esse é o grande tesouro dessa lua cheia. E que rufem os tambores, porque ela vem com muita intensidade. Em termos coletivos, o mundo está um barril de pólvora. Acho que não tem um termo que represente melhor o que essa lua cheia está trazendo. Essa grande quadratura de Sol, Lua, Marte e Plutão acontece nos signos cardinais: Áries, Libra, Câncer, Capricórnio. E os signos cardinais são aqueles que iniciam. A primeira coisa que o bebê faz quando nasce é respirar. Esse é o início. Se ele só sai do útero e não respira, não existe o início. Se eu falar assim para você agora: para um minuto e faça uma respiração profunda, o que é que você vai fazer?
A primeira coisa que você vai fazer é puxar o ar para dentro, o máximo que você conseguir. E só depois você vai expirar. Primeiro você inspira. Primeiro você vem para dentro. Porque se você não vier antes para dentro, você não tem como vir para fora. Iniciar é isso, é o de inspirar, de iniciar. É o processo de romper o casulo. É aos poucos. Primeiro uma parte, segundo a outra parte, uma asa, uma antena. E como diz o meu irmão, a borboleta nunca volta para o casulo onde ela era a lagarta. Honre as tuas asas e volta para casa.